Olá pessoal, eu sou o Henrico, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Linux, arquivos e diretórios. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre arquivos. Eu acredito que a maioria de vocês já deva conhecer o que é um arquivo, mas vamos seguir com a nossa definição mesmo assim. Os arquivos, como vocês já devem saber, representam um conjunto de informações. Ele é a menor unidade de armazenamento que a gente consegue juntar vários dados para representar alguma coisa. Então, um arquivo também possui diversas propriedades. As necessárias são nomes e tamanhos, e um arquivo pode ser binário ou de texto. Arquivos do tipo texto, o seu conteúdo é compreendido por pessoas. Pode ser uma carta ou um programa feito por um programador. Já arquivos binários, é incompreensível para pessoas comuns. Ou seja, um binário pode ser criado a partir do arquivo gerado através de uma compilação, que vai ser lido diretamente pelo computador e vai ter basicamente zeros e uns. O Linux ele tem umas características principais nos arquivos. Ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas, ou seja, se você tiver dois arquivos com o mesmo nome e um tiver letra maiúscula e o outro tiver letra minúscula, eles basicamente vão ser arquivos diferentes. O nome de arquivo pode ter centenas de caracteres, basicamente até o quanto seu computador aguentar, e é aconselhável não utilizar espaços e acentos no nome do seu arquivo, porque o terminal ele separa o nome de comandos por espaço, então você vai ser mais chatinho de você chamar um arquivo que tem um espaço no nome. Então, como exemplo de nome de arquivo, a gente pode chamar de carta, a gente pode chamar de carta com letra maiúscula, a gente pode chamar de arquivão.txt, a gente pode ter um arquivo receita de bolo pepino .ads, a gente pode ter aula de linux.mp4, uma música.mp3. Agora vamos falar um pouquinho sobre diretórios. O que é um diretório? O diretório é a famosa pasta do Windows. Basicamente, diretórios vai ser o que vão guardar arquivos e também outros diretórios. Então, um diretório pode conter outro diretório, que pode conter outro diretório, e se a gente continuar pensando desse jeito, a gente pode pensar numa árvore. E para o pessoal de computação, quando a gente pensa numa árvore, a gente pensa numa árvore invertida. Isso vai representar basicamente o sistema de diretórios do Linux. Então no Linux a gente vai ter um sistema de diretórios onde vai ter o barra, que vai ser a raiz, que vai ser o pai de todos os diretórios, e abaixo deles vão estar seus filhos, que vão ter o barra bin, o barra dev, o barra etc. E isso faz parte de um sistema padrão do Linux, onde todos os sistemas Linux têm. Isso serve justamente para você conseguir padronizar o uso dos diretórios de forma com que o desenvolvimento dos programas se torne uma coisa melhor para os programadores. E também a gente pode dizer que o diretório é um arquivo. Piadinha. Então agora que a gente já falou um pouquinho sobre diretórios, vamos ver os comandos de diretórios. O primeiro comando que a gente vai ver é o ls. O ls ele vai listar o conteúdo que está dentro do diretório. Então quando a gente digitar ls, vai aparecer que tem o diretório 1 e o diretório 3. Agora como é que faz para a gente se mover de diretórios? Para isso existe o comando cd. O comando cd significa change directory, ou seja, mude de diretório. E para você mudar o diretório, a partir de onde você está, você precisa passar o caminho até um novo diretório que você quer ir. E tem duas formas de fazer isso. A gente pode passar pelo caminho absoluto, ou a gente pode usar um caminho relativo. Aí o que é um caminho absoluto? Por exemplo, se eu quero ir para o diretório 2, eu dou cd dir 2. Então eu entrei no diretório 2. A gente pode ver aqui, que mostra o caminho da pasta onde eu estou. Agora, se eu quiser ir para o diretório 3, eu posso dar cd barra dir3. Isso que eu acabei de fazer significa caminho relativo. Por que o caminho é relativo? Porque a partir do comando que eu estou, eu passo para ele para onde eu quero ir. Então ele sabe aonde eu estou e ele vai a partir de onde eu estou.
Tanto da primeira forma quanto da segunda forma, ele viu que eu estava lá, no primeiro exemplo, ele viu que eu estava no diretório 1 e queria ir para o diretório 2. E no segundo exemplo, ele viu que eu estava no diretório 2. Quando eu escrevi ponto ponto, significa para eu ir para um diretório para trás. E eu fui para o diretório 3. Ou seja, ele voltou 1 e foi para o 3. Aí, o que seria um caminho absoluto? Um caminho absoluto seria se eu passasse o caminho inteiro para onde ele deve ir. Então, o que seria um caminho absoluto? Um caminho absoluto seria se eu digitasse cd barra home barra Henrico barra Linux barra diretório 1 barra diretório 2. Esse caminho absoluto porque eu passei o caminho inteiro, desde a raiz, que é o barra, até o diretório 2. E quando eu der Enter, ele vai mudar para o diretório 2, que é basicamente a mesma coisa que eu desse cd ponto ponto diretório 2. O ponto ponto sempre vai significar uma pasta acima, a pasta pai. Então, o ponto ponto, no caso do diretório 2, vai significar o diretório 1. E dentro do diretório 1 vai ter o diretório 2 e 3. Então, é por isso que eu posso dar cd ponto ponto, né, diretório 3 e conseguir chegar ao diretório 3. E além do ponto ponto, existem mais atalhos que a gente pode usar. Por exemplo, o ponto significa o diretório onde eu estou. Então, se eu der um cd ponto, eu vou entrar exatamente no mesmo diretório. O ponto ponto é sempre o diretório pai. Então, se eu der um cd ponto barra ponto ponto, ele vai para o diretório 1. Ou se eu simplesmente desse um cd ponto ponto, teria o mesmo efeito. O til é o nosso barra home. Como vocês podem notar, lá em cima eu escrevi barra home e barra Henrico. Para resumir isso, para não ter que escrever isso o tempo todo, eu poderia simplesmente ter usado o til. Então, para mostrar para vocês, se eu digitar cd til barra linux barra dir1 barra dir2, eu vou para a mesma pasta dir2 que eu tinha ido anteriormente. E por último, o barra sempre vai significar a raiz do sistema, que é o diretório mais fundo que a gente consegue chegar, que é o diretório pai de todos os outros diretórios. Agora, imagina que a gente precisa criar um diretório. Para a gente criar um diretório é muito simples, a gente pode usar o mkdir. O mkdir, ele basicamente, você escreve o comando, escreve o nome do novo diretório que você quer que exista. Então, eles vão dar um ls para ver quais diretórios tem, não tem nenhum. E quando eu digitar mkdir outro diretório, ele vai criar uma pasta chamada outro diretório, que é navegável. Eu posso entrar, eu posso sair, e também a gente pode remover. E para remover, a gente pode usar o rmdir, que é um comando que remove o diretório passando o nome do diretório. E por fim, para a gente saber o caminho absoluto da pasta onde a gente está, a gente tem um comando muito simples que é pwd, que basicamente vai escrever o caminho absoluto da pasta onde você está. Isso pode ser útil alguma vez na sua vida. Então, agora que a gente já viu como se movimentar e listar os conteúdos dos diretórios, vamos ver alguns comandos de arquivos. Então, para isso, vamos entrar no diretório 3 e ver o que tem dentro dele. Quando a gente dá um ls, a gente vai encontrar um arquivo .txt. Então, para a gente conseguir ler arquivos .txt no terminal, uma saída fácil e rápida, a gente pode usar o comando cat. E quando a gente olhar ali dentro, passa cat o nome do arquivo, e quando a gente olhar dentro do arquivo, vai mostrar o conteúdo dele, que vai ser oi, eu sou um arquivo.txt. Que vai ser oi, eu sou um arquivo.txt. Ok, agora o que dá para fazer com esse arquivo pelo terminal? Basicamente dá para fazer tudo. Então primeiro, vamos ver como é que move o arquivo de diretório para diretório. Se a gente quer mover o arquivo .txt para o diretório 2, a gente pode
a gente deve usar o MV, o arquivo que você quer e o caminho que você quer para que ele vá. Pode ser tanto o caminho relativo quanto absoluto. Então vamos usar o relativo aqui. Ponto. Então vai ser ponto, ponto, barra, diretório 2. Então quando a gente olhar, não vai mais ter nenhum arquivo aqui. E quando a gente for para o diretório 2, a gente vai ver que o arquivo está lá. O MV, com o MV a gente também consegue renomear o arquivo. Para isso, basta a gente escrever um novo nome para ele. Para isso, basta a gente escrever um novo nome para ele no diretório que a gente quer que ele vá. Então, a gente pode escrever mv arquivo e mover para cá mesmo, para o mesmo passo onde ele quer, porque a gente só quer renomear ele. Então, a gente escreve novo nome.txt. E quando a gente vê o conteúdo dele, vai ter exatamente o mesmo conteúdo, ele só mudou de nome. E também a gente consegue copiar arquivos. Para copiar o arquivo, existe o comando cp, e ele funciona exatamente da mesma forma que o comando mv. Então a gente escreve cp, o nome do arquivo que a gente quer copiar, e o nome da cópia. Quando a gente der um ls, a gente vai ver dois arquivos, e se a gente olhar o conteúdo do arquivo cópia, vai ter exatamente o mesmo conteúdo do novo nome.txt. Ok, agora imagine que a gente precise remover esses arquivos. Se a gente quer remover o primeiro arquivo, para isso existe o comando rm. E para remover, a gente só precisa escrever rm, espaço, o nome do arquivo que você quer remover. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o rm ele é um comando que exclui definitivamente. O arquivo não vai parar na lixeira. Isso vai ser apagado para sempre do seu computador. Então, o rm é um comando muito poderoso que basicamente consegue apagar um sistema operacional inteiro. Então ele deve ser usado com cuidado. Só como uma história de experiência, a gente tem um comando que basicamente remove todos os diretórios e subdiretórios a partir de uma raiz. Para usar esse comando é rm-rf. E você passa o nome do diretório que você quer remover. E tudo que tiver dentro desse diretório vai ser removido, inclusive o próprio diretório. Então, para a gente dar um exemplo aqui, se a gente olhar aqui o diretório 1, dá um rm-rf no diretório 1. Quando a gente for olhar, não existe mais diretório 1 e não tem mais nenhuma maneira de recuperar ele. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com o rm. Se a gente for olhar o conteúdo do ls, a gente vai encontrar um arquivo carta. Como eu preparei esse exemplo, eu sei que a carta tem muitas linhas e não dá pra gente ver o conteúdo inteiro da carta. Aí o que fazer nessa situação? Você só quer ver o comecinho do arquivo. Para isso, existe o comando head. Quando a gente passa head e o nome do arquivo, ele só vai mostrar as primeiras 10 linhas do comando head. E se você quer ver as últimas linhas, você pode usar o tail. Ele também vai mostrar as últimas 10 linhas. Isso é uma forma muito legal da gente simplesmente querer ver o conteúdo de um arquivo se ele for muito grande. Apenas uma dica, né? E além disso, como no Linux a gente não tem extensões, na verdade a gente tem extensões, mas é apenas uma convenção, às vezes você precisa saber o nome de um arquivo, porque ele pode estar sem extensão. Para isso a gente pode usar o comando file, que ele basicamente vai indicar o tipo do arquivo. Então quando a gente digitar file carta, vai falar que é um txt com um tf8. Então se a gente criar uma nova pasta e der um file na nova pasta, a gente vai saber que a nova pasta é um diretório. Esse comando file basicamente vai ler as primeiras linhas daquele arquivo, que vai ter um indicativo dele e vai mostrar pra gente o que é, caso a gente esteja na dúvida. Então isso é apenas uma dica caso vocês precisem algum dia.
E agora falando um pouquinho mais sobre arquivos, isso vale tanto para diretórios quanto para arquivos, existe uma coisa no Linux chamada arquivos ocultos. O que são arquivos ocultos? Arquivos ocultos são simplesmente um arquivo onde o começo do nome dele começa com um ponto. Então, se a gente tiver qualquer arquivo que comece com um ponto no nome, a gente não vai conseguir ver ele, normalmente. Para a gente demonstrar isso, a gente pode tentar criar uma pasta mkdir.pasta oculta. Quando a gente der um ls, não vai ter a pasta oculta. Aí como que a gente pode visualizar? Para a gente visualizar esse arquivo, uma dica pode ser tentar olhar o manual do ls. Então se a gente der um mano ls, a gente vai abrir o manual dele, e a gente vai ver aqui na primeira opção, que se a gente passar "-a", ele não vai ignorar as entradas que começam com ponto, que é o que ele é programado para fazer geralmente. Então quando a gente der um ls-a, a gente vai conseguir ver a pasta oculta. E se a gente der um cd.pasta oculta, a gente consegue entrar nessa pasta. Esses arquivos ocultos existem geralmente por configurações. Então, arquivos de configurações de programa que você não quer que apareçam, né, ou que o programa não quer que apareça, eles vão estar dentro de pastas ocultas ou vão ser arquivos ocultos. E por fim, uma das coisas mais importantes sobre os arquivos são as permissões. Essas permissões basicamente formam um mecanismo de segurança. São elas quem vão dizer quem é que pode ler um arquivo ou executar um arquivo ou escrever um arquivo. E elas que vão controlar a segurança dos usuários, né? E como é que a gente vê essas permissões? Então, voltando para o diretório pai, a gente vai ver alguns arquivos. Então, se a gente der um ls-l, a gente vai ver essa forma de listagem. A primeira coluna aqui, que tem essas letrinhas, vão representar todas as permissões de acesso que aquele arquivo tem. Isso daqui consiste basicamente em 9 caracteres. O primeiro caractere vai dizer qual que é o tipo do arquivo. Então, se a gente tiver um tracinho, vai significar que é um arquivo. Se ao invés do tracinho a gente tiver um D, vai significar que é um diretório. Se for um L, vai ser um link. E o C vai ser um tipo especial de arquivo, que a gente chama de caractere especial. Os próximos 9 caracteres, eles vão representar as permissões de acesso que os usuários vão ter sobre aquele arquivo. Então, as primeiras 3 letras vão representar o dono do arquivo. Se tiver a letra R, significa que o dono do arquivo pode ler o arquivo. Se tiver a letra W, significa que ele pode escrever. Se tiver a letra X, ele pode executar. Se eu quero que alguém não tenha permissão, eu tenho que colocar um tracinho no lugar. O segundo grupo de caracteres, os próximos 3, vão representar os grupos aos quais aquele dono pertence. Lembra que o Linux é um sistema meio público. Então todos os usuários vão fazer parte de algum grupo. E às vezes eu quero que algum grupo que eu faço parte tenha alguma permissão sobre o arquivo que eu fiz. Então essas vão ser as permissões. R se eu quero que o grupo leia, W se eu quero que aquele grupo não escreva, e X se eu quero que ele execute, ou tracinho se eu não quero que ele faça nada. E os últimos 3 caracteres vão representar qualquer outro usuário. Então, como a gente pode ver aqui, só tem a letra R. Isso vai significar que qualquer outro usuário que não esteja nos meus grupos só vão poder ler o arquivo, não vão poder escrever nem executar. Agora, como é que eu altero as permissões para que eu possa controlar quem pode acessar os meus arquivos? Para isso, existe o comando chmod. Chmod ele vai funcionar da seguinte forma. Você escreve chmod, o modo, né, ou seja, as novas permissões que você quer que o arquivo tenha, e o nome do arquivo, que você quer alterar as permissões. Então, para a gente começar, a gente tem 3 letrinhas. Né? A gente tem o U, que vai representar o dono do arquivo. A gente vai ter G, que vai representar os grupos. E a gente vai ter O, que vai representar os outros usuários. Então, primeiramente, se eu quero que os outros usuários não tenham nenhuma permissão, eu escrevo chmod O igual a nada. E o nome do arquivo. A gente pode passar a carta. Quando a gente olhar o ls-l,
a gente vai ver que a carta agora, a gente vai ver que as últimas 3 letras da carta estão todas com um tracinho. E isso vai significar que as outras pessoas não, as pessoas que não fazem parte dos meus grupos ou não sou eu, não podem ler mais esse arquivo. Isso também pode funcionar para mim. Então, se eu der um chmod na carta igual a nada, quer dizer que eu perdi todas as permissões. Então, se eu der um ls-l, a gente vai ver que eu que criei esse arquivo, sou o dono do arquivo, não posso nem ler, nem escrever no arquivo. E para a gente tentar ler o arquivo, a gente pode tentar dar um cat na carta e o sistema vai dizer permissão negada. Então essa é a maneira que a gente tem de controlar as permissões de acesso dos arquivos. Então agora imagina que eu quero devolver as minhas permissões. Eu quero poder ler e escrever e executar meu próprio arquivo. Então aí eu posso escrever chmod u igual a r wx, que vai dar todas as permissões. Caso você queira só uma permissão, basta escrever uma letra e o nome do arquivo. Então quando der um ls-l de novo, a gente vai ver que eu ganhei todas as permissões. Os meus grupos só podem ler e escrever e os outros usuários não podem fazer nada. Então agora se eu quero que meus grupos só possam ler, então basta escrever chmod g igual a r cartas. Quando der o ls-l, a gente vai ver que agora quem faz parte do meu grupo só vai poder ler o arquivo. Então isso é uma forma bem simples de você tentar mudar as permissões dos arquivos. É uma forma bem intuitiva. Agora, imagina que eu queira mudar para todos. Dá pra gente combinar o chmod com várias letras. Então, imagina que eu quero fazer várias mudanças. Então, eu quero dar um chmod. Para mim, eu quero só poder ler e escrever. Para os meus grupos, eu só quero que executem. E para os outros usuários, eu não quero que eles façam... Eu só quero que eles leiam. Agora imagina que eu quero mudar várias permissões ao mesmo tempo. Para isso, eu posso escrever chmod u igual, se eu quiser só ler e escrever rw, eu escrevo vírgula sem espaço. Quero que as pessoas do meu grupo possam só executar. E eu quero que as outras pessoas só possam ler. E eu passo o nome do arquivo. Quando eu olhar o meu arquivo, a gente vai ver que aconteceu exatamente o que eu pedi para ele fazer. RW, ele escrever para mim, X para o meu grupo e R para os outros. Então essa é uma maneira bem intuitiva da gente mudar as coisas nos arquivos. Também existem alguns atalhos. Se eu quero que todo mundo agora passe a ler, eu posso usar a letra A. E eu posso escrever a letra A mais R. Então todo mundo, A vai representar todo mundo, eu e os grupos dos outros, vão poder ler o arquivo. Quando eu der o ls-l, todo mundo agora pode ler a carta. Isso que vocês acabaram de ver foi um atalho. Então, além do mais, a gente tem um menos. Então, se eu quero que todo mundo perca a permissão de leitura, eu posso digitar "-r". E quando eu digitar "-r" na carta, quando der o ls-l, eu vou ver que todo mundo perdeu a permissão para leitura. Ou seja, todo mundo perdeu R. No caso, se eu escrevesse com A, seria exatamente a mesma coisa. E se eu quero aplicar uma regra para todo mundo, RW, quero que todo mundo possa só ler e escrever, basta eu escrever dessa forma, que vai se aplicar para todo mundo. Quando der ls-l, vai aparecer que todo mundo pode ler e escrever o arquivo. E também, a outra forma da gente fazer isso. Uma forma que alguns acham que é um pouco mais prática. A gente pode digitar números ao invés de a gente digitar letras. Os números eles vão representar basicamente o que estão nessa tabela. Se a gente pensar nas 3 letras, a gente vai ver que só existem 8 possibilidades da gente dispor essas letras, né? E a gente pode representar isso com um número binário. Então, se tiver o tracinho, é o 0. Se tiver a letra, significa que tem a permissão. Então, 1 aqui, o x.
Se tiver 1 no meio, significa que tem o W. Se tiver 2 1s, WX. Também existe outra forma da gente usar o chmod. Tem algumas pessoas acham inclusive essa outra forma um pouquinho mais rápida. Se a gente pensar só em 3 caracteres, a gente vai ver que só existem 8 combinações que a gente consegue colocar. Então, ou seja, a gente pode colocar 3 tracinhos, ou a gente pode pedir só um X no final, só um W no meio, ou WX, ou R no começo, né? E a gente vai ver que isso parece muito com números binários. Se a gente for pensar que quando não tem tracinho for 0, e quando tem a letra for 1, a gente vai ver que forma exatamente os números binários. Então, se for 000, tracinho, tracinho, tracinho. 001, tracinho, tracinho, X. 010 vai ser tracinho, W, tracinho. E isso, se a gente for converter para a base octal, que no caso seria que só tem 8 números, a gente vai ver que eles vão formar números de 0 a 7. E como é que isso representa no nosso chmod? O primeiro número, em octal, vai representar o usuário, o dono do arquivo. O segundo número vai representar os grupos e o terceiro vai representar os outros. Então, se eu der um chmod 7, né, porque eu quero ter todas as permissões. Agora eu quero que os meus grupos só possam ler. E se a gente olhar, se a gente for ver, isso representa 4. E eu quero que todo mundo não possa fazer nada, 0. A gente vai escrever setmod 740 e o nome do arquivo. E quando a gente for ver o ls, a gente vai ver que as 3 permissões representam 7. A permissão 100 vai representar 4 e todo mundo 0 vai representar 0. Alguns acham que essa maneira é mais prática, mas isso depende do gosto de cada um. Então vocês escolhem qual vocês querem usar. Então, basicamente, eles vão funcionar da mesma forma, né? Então, tanto faz se você escolher uma ou outra. A diferença é que quando você escreve números, você é só mais rápido para escrever. E por fim, essa foi a aula 2. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula.